A salvação, as minhas obras e ações. As minhas obras e ações, vamos lá. Qual é o tema desse vídeo aqui? Explicar um pouco sobre a questão da salvação. Porque existe um debate no qual as pessoas dizem assim: nós fazemos as coisas, ou somos santos para sermos salvos, ou fazemos porque somos salvos. Vamos lá. Vamos entrar aqui dentro desse assunto de uma maneira profunda para termos uma compreensão clara e conclusiva a respeito desse tema. Preste atenção. O que acontece, na maioria dos casos, é essa divisão, onde as pessoas pensam dessas duas maneiras, ou seja, existe essa dualidade. No entanto, não é nenhum nem outro. Vou explicar melhor. As pessoas dizem o seguinte, como se as boas obras e ações fosse uma evidência de que aquela pessoa, ela é salva. Tá errado. Por quê? Porque a evidência nem sempre é suficiente. Por quê? Porque naquela época, judeus que não criam em Cristo verdadeiramente tinham boas práticas religiosas. Portanto, aquilo que é evidente aos meus olhos não pode ser utilizada como um requisito fundamental ou uma evidência completa de que uma pessoa é salva. Só Deus conhece o íntimo do homem. Só Ele pode, de fato, dizer quem realmente é salvo. Porque nem todos que aparentam ser, de fato, são. Por quê? Porque não se trata de evidência, mas, pega essa palavra, essência. Se trata de essência, tá? Então também não é o oposto, que é a outra questão. Qual que é? É a questão no que se refere à necessidade de eu fazer para ser salvo. Tá errado. Por quê? Porque nós não somos justificados pelas nossas ações. Nós somos justificados pelas ações de Cristo na cruz do Calvário, que nos justificou. Então, se eu faço algo para ser salvo, tudo que eu faço se torna inútil, porque nenhum sacrifício é aceito sem antes passar pelo sacrifício puro e completo de Cristo. Entenda isso. Então, como que é isso? As minhas obras, então não é... As obras, então, não é evidência de salvação? Não. Tem gente que faz boas obras e não é salvo. Tem gente que tem uma vida moral e ética perfeita, mas não é salvo. Tem gente que aparenta ser salvo. As pessoas olham e dizem, meu Deus, eu tenho completa certeza de que essa pessoa é salva. E não é salvo. Não é evidência. Não é evidência. Agora, vamos para outro tema. Fazer para ser. Tá errado. Porque o homem não é salvo pelas suas obras. Nós não podemos comprar a nossa salvação. Nós não podemos se auto-justificar diante de Deus. Então eu consigo desclassificar as duas. O que eu creio como sendo a salvação? Eu creio como sendo a salvação em duas partes. A salvação ela é a imputação da justiça? De fato. Deus ele nos imputa a justiça e ele nos vê como justificado. Mas a salvação é só a imputação da justiça? Não. O que a Bíblia diz a respeito da salvação? Salvação é transformação. É regeneração. É o nascer de novo. Quando uma pessoa ela nasce de novo, então vamos lá. Nascer de novo. Não é só imputação. As pessoas falam como, vamos lá. Você não precisa fazer obras para ser salvo, porque você já foi salvo e justificado por Cristo. Então, você já foi justificado por Cristo. Agora, as coisas que você vai fazer é simplesmente uma evidência de que você foi salvo. Não. Não. Não é só imputação. Não se trata apenas, o evangelho não se trata, a salvação não se trata apenas
de Deus ter imputado a justiça sobre você. Não! Se trata do nascer de novo pelo Espírito. Você é feito uma nova criatura por Deus. A obra de Deus sobre a sua vida não se trata de Deus olhar para você e dizer que você é santo. Não, Ele vai te transformar em santo. Ele vai te ver como santo e Ele vai trabalhar em você para te transformar como santo. Olhando dentro da linha calvinista, a gente diz o seguinte: quando você estuda o calvinismo, e os grandes nomes do calvinismo diz o seguinte: uma pessoa, ela é salva. Porém, se dentro desse período ela cair em pecado, ela falhar miseravelmente, ou seja, ela não demonstrar nenhuma ação, que entra a questão da evidência de que ela é salva, ela continua sendo salva desde que futuramente ela se arrependa e volte a Cristo, a Deus. Isso significa que ela é uma pessoa salva e que ela nunca perdeu a salvação. O que isso significa? Que, vamos lá, dentro do calvinismo agora, quando essa pessoa ela falhou com Deus, ela esteve em um período da sua vida de falha miserável, o que acontece? Essa pessoa ela não perdeu a salvação. Vamos lá, não perdeu a salvação. Ela simplesmente falhou, como Davi e entre outros homens. Ela falhou, tá? Dentro daquele período em que ela estava falhando, ou que ela falhou, ela não demonstrou nenhuma evidência de que ela era salva. Mas ela não era salva. Olhando dentro da perspectiva calvinista, sim, ela não perdeu a salvação porque ela cometeu falha. Então as evidências não é aquilo que classifica uma pessoa como salva. Nem sempre você vai evidenciar isso. Nem sempre. Agora, fazer para ser, não existe nada pior do que o homem tentar se justificar. Ou fazer as coisas para ser salvo. Não. Você nunca vai se salvar. Ao homem é impossível, Jesus Cristo disse. Ao homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Por quê? Porque somente Deus pode salvar. Então o que é a verdadeira salvação? A verdadeira salvação, ela é em duas partes. Por quê? Porque assim ela é completa. Ela é a imputação, onde Deus imputa a justiça em você e te torna justo diante dos olhos dele. E também é a transformação, que nós chamamos de regeneração. Regeneração. Onde Deus ele vai trabalhar em você, porque você vai nascer de novo, você recebeu o Espírito Santo, você foi tornado uma nova criatura, você tem os frutos do Espírito, você é um novo ser humano. Então a salvação se trata de essência. Essência. Você não faz para demonstrar que é, você não faz para ser, você faz porque você é. Você é santo. Então vamos lá, de uma maneira bem fácil para entender, para finalizar essa explicação. É o seguinte: eu não faço as obras para ser salvo e eu não faço as obras para mostrar ou evidenciar que eu sou salvo. O que é correto? Eu sou salvo. E qual é a evidência que eu sou salvo? Está lá em Romanos capítulo 6, versículo 7, que diz assim: aquele que está morto está justificado. Pronto. Você morreu para os seus pecados? Você morreu para os seus pecados? Como diz em Romanos, como Paulo fala. Você morreu e foi ressuscitado com Cristo? E ele deixa claro, agora você é uma nova criatura. Se eu estava condenado, quando eu estava morto, em pecado, eu estava condenado. Então eu morri para o pecado, fui crucificado com Cristo, ressuscitei, eu já ressuscito salvo. Por quê? Está escrito, Romanos capítulo 6, versículo 7. Aquele que está morto está justificado. Ponto. A evidência de que eu sou salvo é que eu estou morto para o pecado. Se eu estou morto para o pecado, eu estou vivo para Deus. Se eu estou vivo para Deus, eu vivo para a vida eterna. Eu vivo a essência. Eu vivo a essência da salvação. Eu sou salvo. Eu não faço obra para ser salvo.
E eu não faço obra para mostrar que eu sou salvo. Eu sou salvo. E ponto.